Vender não é empreender. Na verdade, tem muita gente que empreende sem saber vender. Carol, como assim? Isso é uma ponta do empreendedorismo. Porém, quando a gente fala em ter um negócio próprio, eu quero que você comece a pensar como o dono, porque nada mais é do que isso, do que ser o dono do seu negócio. Você precisa começar a ver o seu negócio como se você estivesse vendo uma vista aérea, sabe? Quando você está num avião ou aquele Google Maps, que você pode digitar ali no Google e você vai ver toda aquela visão aérea. Por que você tem que olhar assim para o teu empreendimento? Porque o que faz você crescer, você ter sucesso, e inclusive isso vai sim afetar nas vendas, claro que uma coisa está vinculada à outra, mas o que eu estou querendo quebrar aqui é que não é só isso, tá? Quando você tem essa visão aérea, você começa a entender como funciona o seu negócio. Então, se você olha para a venda do seu negócio unicamente, isso não vai fazer você crescer. Do mesmo modo, se você olha só para custo, também não vai fazer você crescer. Você precisa olhar para as vendas, para a estratégia que você está usando de vendas, para a estratégia que você está usando para os custos, para a estratégia que você tem de marketing, para a estratégia que você tem de expandir esse negócio, né, de escalar ele. Então, tudo isso tem que ser visto em conjunto. As empresas que mais crescem, elas conseguem ver conexões entre todas essas partes que eu estou falando, e não só essas, todas as partes que compõem o negócio. Porque o que acontece? Quando você olha para uma grande empresa, eu estou falando da grande porque assim, a gente quer começar a empreender, a gente quer ganhar dinheiro e quer crescer, tá? Mas isso vale, essa regra, para qualquer tamanho de empresa. Quanto mais você consegue colocar em prática essas modalidades que uma grande empresa faz, mais rápido você vai crescer. Então, dito isto, quando você olha para uma grande empresa que está sólida no mercado, o que você percebe? Tem um departamento de vendas, vamos usar esse exemplo. O departamento de vendas sempre vai querer olhar para o preço, olhar para os custos, porque é ele que vai negociar os prazos, tudo isso que está incluso nos recebíveis da empresa, que é como vai entrar o dinheiro. Está entrando dinheiro pelas vendas, o vendedor, a equipe de vendas está focada em vender e em negociar com o cliente. Do outro lado, nós temos, claro que vai depender do tipo do seu negócio, mas do outro lado nós temos a equipe que vai cuidar do estoque, por exemplo, se você trabalha com produto físico. Com produto digital um pouco diferente, mas eu quero usar esse exemplo agora para ficar mais prático de explicar para você entender. Quando você olha para a equipe que está cuidando do estoque, o que eles querem? Eles não querem que o estoque fique parado, porque estoque parado significa custo para a empresa e isso acaba afetando as vendas. Mas o que a maioria das empresas faz? Olha apenas para o setor. Então tem lá um gerente que olha para as vendas e esse gerente só quer saber de crescer vendas. Ele não quer saber se tem produto no estoque, entendeu? O primeiro furo aí. Do outro lado, o gerente que cuida dos estoques, ele não quer saber o que o vendedor está vendendo. Ele quer saber de eliminar aquele estoque mais velho, ele não sabe da necessidade do cliente, se o cliente precisa ou não daquele estoque. Então, o que ele faz? Ele mexe, às vezes, na produção e pode, para baixar o estoque, que é o objetivo dele, pode abaixar esse estoque e faltar para o cliente. Então, se a empresa olha, igual eu te falei, numa visão panorâmica, uma visão aérea, e vê que eu tenho sim interesses aparentemente opostos. Aparentemente, porque é tudo a mesma empresa. Se cada setor olha para o seu interesse e não olha para o todo, a empresa não cresce. Então o vendedor tem que saber que ele tem, claro, os objetivos da área dele de vender, mas ele precisa lembrar que existe também um estoque por trás que funciona de uma forma que se tenham os melhores resultados. O que acontece quando a gente olha com essa vista panorâmica? Você não vai deixar de ter os teus objetivos por departamento, mas você vai conseguir entender que, vamos pensar agora com uma visão panorâmica. O vendedor que conhece a empresa e que conversa com o setor de estoque, ele sabe
qual é o melhor produto para ser vendido naquele momento. Ao mesmo tempo, se ele é um vendedor que está preocupado com o cliente, ele sabe também da necessidade do cliente. Então, o que ele vai fazer na estratégia dele? Ele vai unir aquilo que o cliente precisa com o que é o melhor para a empresa oferecer naquele momento. Muitas vezes isso não é feito por falta de conhecimento simplesmente, porque aqui a gente fala de empreender com valores cristãos, de empreender sem deixar o seu trabalho. Então, jamais você vai ver eu te falando aqui para olhar para o estoque da empresa e esqueça o cliente. Não, a gente não pode pensar assim, a gente tem que sempre pensar num ganha-ganha. Tem que ser bom para você como empresário, tem que ser bom para o seu cliente, para os dois. Então, não pode um de um lado se quebrar porque está oferecendo produto errado, o empresário, e nem o cliente na outra ponta se quebrar porque não tem o produto que precisa. Os dois precisam ganhar. Essa é a primeira mentalidade que você precisa começar a embutir em você se você quer empreender com valores cristãos. Então, o que muda aqui, Carol? Vamos resumir. O vendedor conhece o cliente, o cara do estoque não conhece. O vendedor pode conhecer o estoque porque está dentro da empresa. Tudo que está dentro da empresa é informação de todos. Ele pode conhecer, ele pode conversar com a equipe de estoque e entender o que é que está melhor ali naquele momento para a empresa e ver se aquilo agrada o cliente. Se agrada, ótimo, você consegue fechar uma venda que é bom para todo mundo, tá? Mas até então, você precisa ter a visão do todo, sempre. Você sabe da minha história, eu vim de multinacional, a empresa era a número 1 do mundo, eu não evito falar nome aqui para preservar mesmo, mas era a número 1 do mundo no ramo dela. Então eu via isso acontecer, eu via que o esforço da empresa em fazer com que todos olhassem para o todo, o geral, o interesse maior da empresa era uma constante. Então o que eu estou te passando aqui é algo que eu já vi os grandes fazerem. E nada impede que você começando pequeno, que começando só você, sem nenhum funcionário, que você já não faça isso. Se você tem essa visão, quando você tem mais uma pessoa trabalhando com você, essa pessoa também pode ter essa visão se você já tiver isso dentro de você. Entende meu ponto? Então, não perca essa oportunidade de sempre olhar para o todo. Eu sei que a gente sempre vai ter as nossas, eu diria, talvez preferências, mas não é só preferências. Eu não sei qual que é o teu ramo. Talvez você seja vendedor, talvez você seja a pessoa de TI, talvez você seja o negociador, talvez você seja a área estratégica. No futuro, quando a tua empresa estiver concretizada, você vai se identificar numa área que você gosta mais e que você vai dominar mais, mesmo que você não trabalhe diretamente na empresa. Mas o importante é manter a visão do todo, porque é só assim que você vai conseguir satisfazer o seu cliente e ser saudável para a sua empresa.